sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Boa! Vamos começar já nosso programa. Hoje o nosso tema é gênero e sexualidade na sociedade atual. E aí são sempre temas relevantes que podem cair no Enem. A gente está sempre debatendo aqui com o pessoal do Souza Leão. Que bacana que vocês... Ó, obrigado de verdade pela presença de vocês aqui, viu? Show de bola. Vocês estão... de parabéns. E aí vamos direto aqui para os nossos convidados hoje. Deixa eu falar primeiro com a Letícia Souto, que é psicóloga, mestre em psicologia social e coordenadora do curso de psicologia da Uninasal. Tudo bom, Letícia? Seja bem-vinda. E vamos falar sobre gênero e sexualidade na sociedade atual. Tem pano para manga, né? Muito. Na verdade, eu acho que inicialmente a gente precisa fazer uma distinção do que é gênero e do que é sexo, né? Sexo é uma condição biológica. Então, quando a gente nasce, se a gente tem uma vagina, há uma tendência, né, da gente designar essa pessoa como uma mulher. Se a gente tem um pênis, designar como um homem. Então, tem algo biológico muito forte nisso. Quando a gente pensa em gênero, a gente vai pensar em construção social. Então, tem algo que vai estar designado a características tidas como femininas e tidas como masculinas. Tem uma questão importante. Por exemplo, azul é cor de menino ou de menina? De menino, né? Por quê? Isso é uma construção social. Entendem? Então, o caminho que a gente percorre para entender gênero necessariamente passa por isso. Tá? E aí, deixa eu aproveitar e já passar para a Patrícia Amazonas, que é mestre em psicologia, professora e supervisora da clínica Escola da Uninasal, presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização do Conselho Regional da Uninasal também, que já complementa aqui o que a Letícia falou, né, Patrícia? Isso. Bom dia a todos e todas. Essa fala de Letícia é bem interessante, né? E as histórias sobre gênero e sexualidade são diversas e atravessam os tempos, né? Como ela falou, sexo é uma definição anatomo-biológica, né? Está muito marcada pela questão, né, da genitália, da presença ou ausência do pênis. Mas o gênero, ele é autodefinidor, ele é uma construção social. Então, é como eu me vejo. Então, eu posso ter nascido mulher, mas se eu me vejo com um gênero masculino, não tem nenhum problema. Isso não há nenhuma dissonância, tá? Porque, durante muito tempo, e ainda há as pessoas que creem, principalmente, né, fundamentalistas religiosos, que acham que a gente tem que trabalhar com alinhamento, sexo, gênero, orientação sexual. E a gente entende que não necessariamente trabalha, né, com esse alinhamento. Então, o gênero, ele é autodefinidor. E a sexualidade é meu enlace erótico, né? É aquilo que eu desejo, a quem eu desejo. Então, são coisas bem diferentes. E aí eu achei interessante, Letícia, ter dito essa questão da cor do azul, porque todo mundo pensa, e é interessante, quando alguém está grávida, né, já começa a pensar. Mas, historicamente, né, como a gente sabe que todas as sociedades, de maneira geral, são muito patriarcais e machistas, antigamente, todos os tecidos eram brancos. Quando surgiu a cor, a primeira cor a surgir foi exatamente o rosa. E aí teciam os tecidos, né, rosas para os meninos, né, porque as cores tinham que ser merecidas para os meninos. Então, primeiro a usar rosa foram os homens. Depois surgiu o azul. E aí, claro, como era novidade, o azul foi para os meninos. Então, essa história de que azul é cor de homem e rosa é cor de mulher é uma construção social. E a cor que você usa, de forma alguma, diz a sua sexualidade. Isso é outra história. Tá? Então, gênero, sexo, gênero e orientação sexual são coisas bem diferentes. O que é muito complicado você tirar isso da sociedade, né? Porque hoje em dia está muito na moda chá de revelação. Aquela coisa do lado azul e o lado rosa, você já começa dali já a criar todo esse impasse aí. Mas, enfim. Deixa eu passar aqui agora a palavra para a Fernanda Pessoa, professora de redação. Seja bem-vinda mais uma vez. Olá. É um tema muito discutido em sala de aula, né? Um assunto que está muito presente na sociedade hoje e que, com certeza, é um dos temas mais escolhidos da redação, né? Há necessidade de discutir, sim. Principalmente para tentar tirar das pessoas a ideia de que opção sexual e orientação sexual são exatamente a mesma coisa. Então, caso venha, no caso da redação, alguma temática ligada à discussão,
eu não posso dizer, do ponto de vista sociológico, que é opção sexual. As pessoas não optam por, entende? Então, por mais que as pessoas sem querer falem isso, existem muitas questões que nós falamos sem querer, que são indutoras e perpetuadoras de muitos dos nossos preconceitos. Então, é orientação sexual, não é opção sexual. E é um tema que é muito passível de discussão, sim, pode ser que apareça aí como sendo um dos temas bem importantes, principalmente, porque por mais que nós falemos de tanta visão tradicional dessa questão da sociedade patriarcal, por mais que falemos disso, o Brasil é um dos países que mais assiste a conteúdo pornográfico na internet, por exemplo, mesmo sendo o país que mais mata transexual do mundo. Segundo a comunidade da Bahia, uma ONG bem interessante que tem na Bahia, o Grupo Gay, se eu não me engano, é um transexual morto por dia no Brasil, por sua questão, por sua condição. Entende? Então, assim, as pessoas não escolhem isso. Não tem como dizer que é escolha. Mesmo sabendo que eu tenho que entender o que é lésbica, o que é gay, o que é bissexual, o que é travesti, o que é transexual, e como as pessoas se identificam e se reconhecem, enquanto seres humanos. Que coisa, não? Bom, foi o seguinte, deixa eu dar um recado importante. Todo mundo já sabe o que significa EAD, que é a educação à distância, na verdade, né? Uma modalidade de ensino online que permite você estudar onde, quando e como quiser, né? Então, vamos entender um pouco mais soltando o nosso VT. Mostra aí. Se eu quiser vencer na vida e ter mais futuro, tenho que fazer graduação. Então eu estudo na Uninassal. A qualquer hora, em qualquer lugar, no computador, no tablet ou no celular. Eu estudo. A graduação à distância Uninassal é o ensino de amanhã para os alunos de hoje. Cursos reconhecidos pelo MEC e Mercado de Trabalho, com matrícula por apenas R$ 49,90. Graduação à distância Uninassal. É tempo de estudar. Tá aí o nosso EAD da Uninassal, sempre presente aqui, e é muito bacana, é uma ótima opção para você que está muito distante, que não tem muito tempo. Vale a pena, viu? E ó, deixa eu aproveitar já, falando que a gente está no nosso tema, né, que é o gênero e sexualidade na sociedade atual, já puxar para as perguntas aqui. Temos perguntas. Bom, teu nome é? Pedro. Queria saber, o movimento LGBTQI+, ganhou uma grande visibilidade recente, mas como você acha por que continua essa matança de LGBTQI+, no país e como acabar com isso? E se é só uma tendência da mídia, porque também já se discute se não é só uma causa da mídia, a mídia abraça e depois joga de volta. Na verdade, como é teu nome? Pedro. Na verdade, Pedro, eu acho que vai além dessa questão midiática, né? Quando a gente pensa um construto ou um conceito como gênero, por exemplo, ou a sexualidade, né? Michel Foucault já vem falando disso. Vamos estudar Foucault. Foucault é um dos maiores filósofos dos nossos tempos. E aí Foucault fala o seguinte, que a sexualidade ela sempre vai ser dispositivo de poder, de saber. Então, a forma como eu vivo a minha sexualidade, há uma tendência de ser observada, né? E dentro desse modelo sócio-histórico, econômico, construído nos nossos tempos, obviamente, algo que desvia daquilo que está na norma vai ser vigiado, entende? Então, é além, é a nossa prática, é o que a gente chama de micropolítica. É o que você pode fazer no cotidiano. É nas nossas falas, a gente parar de dizer, isso é coisa de viado, entende? Isso que é transformador de realidade. A mídia, obviamente, tem um impacto muito grande, mas ela, acho que pode fortalecer, mas ela não é a única força que a gente tem, entende? Pois é, Letícia. A Patrícia. Então... Eu dar uma complementada na resposta também, porque, veja, a gente está discutindo na atualidade e hoje as expressões de gênero são muitas, né? A gente, historicamente, trabalhava muito com a heteronormatividade, com o binarismo de gênero, essa ideia de homem necessariamente masculino, mulher necessariamente feminino. E aí, hoje, a gente tem essa expressão que muitas vezes as pessoas até se incomodam. Mas para que tanta sigla? LGBT, TTQ... Né? Mas é a própria militância, as pessoas que defendem seus ideais, que querem ser representados. E vocês são jovens, não sei se vocês lembram que há um tempo atrás a sigla era GLS.
né, que eram gays, lésbicas e simpatizantes. É da minha época isso. Pois é. E aí hoje, inclusive, o movimento feminista lutou muito para que o L viesse para frente. Né, para que a mulher se posicionasse, pelo menos, né, por isso que vem o L de lésbica vem na frente, depois as demais siglas. E como a gente tem muitas expressões, então tem um travesti, o transexual, o crossdressing. Hoje eu estava conversando com Letícia, tem mais de 30 expressões de gênero. Né, então a gente não pode mais trabalhar só com o cisgênero, porque você é heterossexual e tal. E eu acho que a mídia abraça isso, mas eu acho que tudo na história, quando vem com uma ideia, com uma força, vem sempre uma contraforça, porque sempre vão existir pessoas conservadoras. Então, eu acho que é legal que eu continue, né, trabalhando nesse sentido para respeitar, né, não tolerar, respeitar toda e qualquer expressão de gênero e orientação sexual. E o que Fernanda falou é essencial. Né? Não é opção, não é escolha. Qualquer sexualidade é uma construção subjetiva. Ninguém escolhe ser hétero, ninguém escolhe ser pedófilo, ninguém escolhe ser bissexual, ninguém escolhe ser heterossexual. Então, é tudo uma construção subjetiva e cabe o respeito. Tá? Muito bem. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial rapidinho e daqui a pouco a gente volta com esse tema que está bem polêmico aqui, que é o gênero e sexualidade na sociedade atual, mas um tema que com certeza pode cair no Enem. Então, vamos embora com a nossa banda Vamos das Antrolas! Sabe esses dias em que horas de... Você sabe tudo do Enem? Mostre pra gente jogando. Baixe o aplicativo e tenha mais de 1.600 perguntas de todas as matérias. Mande desafios para os seus amigos e suba nos rankings. Disponíveis para iOS e Android. Baixe agora! Sei de tudo, mas não tenho remédio pra livrar-me desse tédio. Boa! De volta com a Arena Uninassal, aqui com a gente, com os alunos do Colégio Souza Leão. Aqui, obrigado. Todo mundo de bucho cheio, fizeram um lanchezinho, que beleza, né? Todo mundo fez. O pessoal está com mais energia agora, vocês perceberam? Bom, continuando então com o nosso tema, gênero e sexualidade na sociedade atual. Perguntas pro lado de cá? Opa, ó, teu nome? Vinícius. Então, eu gostaria de saber se realmente seria necessário a implementação do kit gay e se, a opinião de vocês, for necessário a idade que seja mínima. Porque, na minha opinião, 6 anos é muito cedo ainda para tratar do assunto e da forma que planejavam tratar. É um assunto muito discutido hoje, né? Pati, essa e questão aí? do... Quem fala, Patrícia? A gente sabia que ia chegar, aí ia chegar nesse tema. Vai, eu vou Letícia. começar e aí Pati vai me ajudar depois. Primeiro, vamos tirar esse termo kit gay. Né? Isso foi um termo utilizado pela bancada conservadora. Né? Na verdade, foi um material produzido pelo Ministério da Educação para trabalhar a conscientização do que é gênero. Então, não é incitando, não é kit gay, não é incitar ninguém a se tornar gay. É aquilo que a gente acabou de falar, não é escolha. A gente é orientado, né? Nossa subjetividade é orientada. Você escolheu namorar meninas, escolheu namorar meninos, a gente simplesmente sente desejo. Então, não é algo que a gente vai adestrar nossas crianças para que elas se tornem, né, gays ou não. É de outra ordem. Então, já tira essa terminologia, certo? Então, eu vou passar para a Pati, porque eu acho que a gente sabia que isso ia chegar e aí a gente tentou fazer uma dobradinha. Eu acho que quando a expressão, né, os significantes já trazem, né, um universo de coisas. Mas eu concordo com Letícia, tá? Que kit gay não cabe, da mesma forma que hoje se fala muito de ideologia de gênero, também é uma coisa, né, criada por uma bancada conservadora. É o seguinte, eu acho que em qualquer momento da vida a gente pode falar sobre sexualidade. Agora, nunca você vai falar para uma criança de 6 anos da mesma forma que você fala para um adolescente de 15 ou que você vai falar para um adulto de 30. Então, o que cabe é a forma educativa e o como você constrói aquilo. Tá? Porque, indiscutivelmente, o preconceito ele é uma construção social. Então, se a gente começa desde cedo a trabalhar com as diversas expressões, tanto de gênero como o entendimento da orientação sexual, a tendência é a gente diminuir, porque é o que se espera é isso, é uma sociedade onde se respeite mais. Então, cabe sim, eu não vejo nenhum problema,
né? Muitos psicólogos trabalham em escolas, a maior dificuldade são os pais, não são nem as crianças. Porque são justamente ele, porque o menino usa um tênis rosa. Meu filho não vai andar com essa criança, não, porque isso é coisa de viado. Quem usa tênis rosa é viado. Quer dizer, a sexualidade ou o gênero de alguém está num tênis que é diferente, entende? Então, acho que pode sim ser utilizado de uma educativa, de uma linguagem que seja compreensível e acessível. Ok. Do lado de cá? Aqui. Diga lá. A gente adora dizer que a gente é um país de diversidade, mas a gente não abraça essa diversidade, né? A gente sabe que tudo isso é um discurso doutrinador que a gente tem de muito cedo. A gente aprende o que é certo e errado por uma doutrina que normalmente tem nas famílias. E o Brasil, se eu não me engano, é o país que tem a maior parada gay do mundo, se eu não me engano. Como inclui, apesar de ter muitos movimentos, a inclusão ela não é real. A gente diz que respeita, mas se não for da nossa família. Como incluir isso para a família? Como fazer a família entender que é normal? Porque para a gente mais jovem é uma coisa normal. Para os nossos pais e avós é uma coisa que eles não querem perto. Nossos amigos, se for, eles acham que é má companhia por ser. Como tratar isso e como botar isso, essa coisa da diversidade, sem fugir do tema, na redação, na introdução. Vai, Fernanda. Na redação, eu acho que é um tema que eu desejo muito que venha, porque eu acho que a gente tem que discutir sim, e a questão, quando discutida por vocês, ela ganha uma visibilidade maior. Não adianta fingir que o problema não existe. E do mesmo jeito que a gente avalia que no século XX apareceu Foucault, tem um cara de quem eu gosto muito, que ele teve muita coragem, que foi em 1890, vê que coragem, que foi um escritor pobre, Aloysio Azevedo. Quando ele escreveu O Cortiço, ele constrói duas personagens, que é Leone e Pombinha, que é o primeiro casal gay da literatura brasileira. Você imagine isso num contexto de recém-abolição, recém-república proclamada. Você imagine isso num contexto de um país completamente preconceituoso. Então, eu quero que a gente tente sempre contextualizar, certo? Porque para a redação é muito importante essa contextualização. É importante saber de onde vêm os problemas, para a gente perceber que a visão que tem hoje na nossa família é reflexo do que essas famílias foram ensinadas a. Se a gente vai para a análise filosófica, a gente vai da teoria de tábula rasa de Locke, que é um cara de quem eu gosto muito, é um cara que, na minha opinião, ele é bem à frente do seu tempo, quando ele diz que todos nós nascemos uma folha em branco. E ele diz que nós passamos por vários processos e estamos diretamente associados a tudo que nos cerca. E nós sabemos que esse ranço cultural é muito sério. Então, a forma de pensar da sua família, ou da nossa família, ela é muito natural pela época em que essa nossa família viveu. Se você para analisar, os nossos pais, eles têm uma visão que é fruto da visão dos nossos avós. E vocês fazem parte dessa transição de pensamento. Por isso que para vocês o caráter é tão revolucionário, pela capacidade de atingimento que vocês terão no meio em que estão inseridos. E na proposta de intervenção, eu acho que a gente precisa, de verdade, criminalizar. Eu acho que eu tenho que dizer que é crime, uma prática, um atentado, uma forma de violência contra o direito do outro ser quem literalmente ele é. Entende? Então, eu acho que tem que tornar crime, prática completamente voltada à questão da homofobia, tem que tornar crime, tem que ter uma lei que puna, tem que ter um regime de fiscalização, tem que ter um ativismo social, tem que ter uma escola que haja como parceira do processo de construção da nossa forma de pensar. Entende? Sabendo que a ideia não é culpar a família, mas entender que a nossa família é reflexo do meio em que ela estava inserida. E a nossa família é do século XX. E eu repito, vocês são do século XXI. Por isso essa forma de pensar tão diferente. Então, eu acho que tudo se passa pelo diálogo. Então, o diálogo é uma outra base, só que tem um detalhe. No caso da redação, se eu digo que é o país que mais mata transexuais do mundo, por exemplo, eu não tenho como dizer que a proposta de intervenção é diálogo. Porque diálogo, daqui que resolva a violência que existe,
vai demorar muito. Então, eu preciso ir para a esfera de poder. Então, o agente social, ele é muito importante. A partir do momento em que eu entendo quem é que cria a lei, quem é que coloca a lei para ser aplicada, quem é que fiscaliza, o papel da sociedade civil com ativismo social, com a questão da ampliação de denúncias. Então, todos os temas dos quais falamos e dos quais falaremos, eles precisam ser abordados de acordo com a complexidade do raciocínio que a gente estabeleceu. Eu não tenho como pensar numa proposta de intervenção sem pensar em como eu abordei esse tema durante o texto. Tá? Então, a proposta ela tem que estar diretamente ligada ao nível de problemática que você abordou. Eu não tenho como pensar numa coisa sem a outra. Ok, rapidinho aqui, deixa eu dar um recado. Bom, todo mundo sabe aí já qual profissão vai seguir? Nem todo mundo, né? Nem muito menos você de casa. De repente, você está na dúvida aí, tem uma dica bem bacana para você. Se você está com dúvida qual profissão seguir, você pode conferir o POP, que é a Pesquisa de Orientação Profissional da Uninasal. Você vai entrar aqui no site que está aparecendo na sua tela e vai fazer um teste. Um teste como se fosse um teste vocacional. E vai tirar todas as suas dúvidas. E não esqueça, depois de fazer o teste do POP, você pode se inscrever no vestibular da Uninasal. Então a gente vai rodar o vídeo aí. Mas... Muito bem, tá aí o POP, para você decidir o que você quer. Afinal de contas, mais perguntas para lá de cá? Lá de cá? Tem pergunta aqui? Aqui, vamos lá. Como você disse, falar com uma criança e falar com um adolescente é uma linguagem diferente. Se essa orientação fosse realmente aplicada na educação, como que ela seria feita? Como é que a escola seria preparada para falar para as crianças? Letícia Souto. Algumas escolas já fazem isso. E, na verdade, o que a gente precisa entender é que não vai vir um manual dizendo para a criança, para um pirralhinho de 4 anos, olha, essa daqui é Maria. Maria é heterossexual. Não é assim. É fazer a criança entender que existe diversidade. Ela é apresentada, por exemplo, a casais, modelos de família. A criança não faz tarefinha de modelo de família, desenha a tua família. Certamente vai ter uma criança ali que pode estar sendo criada por 2 mães. E a forma como a escola vai conduzir isso já fala de gênero, entendem? Então, de gênero e de sexualidade. Então, é menos um manual, mais prática. É a gente olhar para a diversidade que ela existe e não pode ser negada. Ela vai estar presente dentro daquele ambiente escolar. Entende? A gente tem a ideia de que falar sobre as coisas é como se fosse induzir a. Tem absolutamente nada a ver. Né? Gênero, sexualidade, violência, suicídio, todos esses temas precisam ser falados. Então, a gente, em psicologia, diz muito, quando a gente atribui o simbólico à representação da palavra, a gente constrói outros sentidos. Então, é muito importante isso, obviamente, ir sendo construído. E eu queria só complementar a tua resposta, assim. Lamentavelmente, a gente não pode abrir a cabeça das pessoas e colocar os conceitos dentro. Porque você falou assim, como é que a gente faz para o meu pai, para o meu avô entender? É difícil isso. Né? Agora, é bom lembrar que as expressões de gênero e de sexualidade, elas não são de agora. Agora a gente tem uma liberdade maior. Mas se você for para a história, existiam religiosos que se travestiam para adorar Deus. Era travesti. Era um momento, era inclusive um culto religioso. Né? Existiam tribos, né, principalmente na África, onde o menino, quando ficava adolescente, o ritual de passagem dele era ter uma relação sexual com o pai ou com o tio, porque a ideia que se tinha é que o homem ficaria fertilizado a partir daquilo dali. E era uma relação homossexual. Então, tudo é muito de como você encara. Entende a questão da cultura? Né? E os direitos. Então, eu acho que a gente, para compreender, e aí Fernanda trouxe a questão da redação, até para a gente argumentar, né? Porque o que é que me incomoda? Se eu tenho meu namorado, se eu tenho a minha relação, a minha expressão, por que me afeta o outro ter direito de ser um homossexual, um trans, ou seja lá o que for? Entende? Aí é quando eu digo que entra a questão do respeito. Cada um se expressa. Por que eu vou me incomodar? Né? E aí eu que tenho que olhar para mim. Por que eu estou incomodada? Muito bem. Final do nosso programa. Agradecer aqui a presença da Patrícia Amazonas. Obrigado, Patrícia, mais uma vez. Obrigado a Letícia Souto. Obrigado. Obrigado, Fernanda Pessoa, por ter ficado todo esse tempo com a gente. Obrigado ao pessoal do Souza Leão aqui com a gente. Obrigado mais uma vez ao pessoal das Antrolas.
E a gente vai ficando por aqui com a Arena Uninassal. Lembrando que você pode acessar todo o conteúdo através do YouTube. Você vai lá no portal da Uninassal, no canal do YouTube da Uninassal, e você tem acesso a todos os programas que foram gravados e todos os temas que foram aqui debatidos, tá bom? Grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Vamos embora, vai! Vamos embora nas metrolas! Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda de Deus? Até quando esperar a plebe ajoelhar, esperando a ajuda do divino?